Boa noite! Tudo bem, gente? Estamos ao vivo na nossa nona live. Passou rápido, né? Eu tô achando que passou super rápido. Tudo bem? Boa noite. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Tudo bem? Boa noite. Gente, hoje a gente vai fazer o mesmo esquema de ontem, tá? Eu vou colocar aqui algumas imagens, porque também, obviamente, não iria conseguir mostrar para vocês, né, fisicamente, as cadeiras de amamentação. Então, eu peguei um apanhado de cadeiras de amamentação e a gente vai colocando aqui as imagens, tá? O Augusto ainda não dormiu, então é capaz que ele apareça, tá? Por aí. A Cecília já tá dormindo, mas o Augusto ainda está aqui mexendo na cama. Mas vamos lá, a gente dá um jeitinho. Então vamos começar, tá? Vou colocar a primeira imagem aqui de cadeira de amamentação. Essa cadeira, ela tem alguns pontos que a gente pode falar, tá? O primeiro, o que eu não gosto nela? Ela é muito reclinada, o banco, então faz com que a gente fique com o corpo assim. Eu não acho que ao longo de muitos dias isso seja confortável. E um ponto muito importante para mim, eu também não sei se esses pés estão abertos assim, eles têm uma durabilidade boa, tá? A gente precisa ver que tipo de madeira são esses pezinhos aí, se eles vão desrosquear facilmente. E aí tem um outro ponto, muito, muito, muito importante, que é o encosto da cabeça. Gente, eu não gosto das cadeiras de amamentação que não tem um apoio para a cabeça para a gente encostar. Então aí eu não consigo ver essa cadeira muito confortável, sabe? E tem um outro ponto que ela é muito larga, a abertura dela é muito larga também. Eu não sei se a gente ficaria tão confortável assim, mas é um tipo de cadeira que tem muito, muito. Vamos lá. Vou chegar lá. Eu vou mostrar para vocês as cadeiras e eu vou falar para vocês se vale ou não vale e o porquê que a gente pode escolher uma cadeira, tá? Mas deixa eu mostrar primeiro as cadeiras e a gente conversa um pouco. Então, essa cadeira ali eu não gosto, tá, gente? Por isso. Segunda cadeira. Essa cadeira, esse estilo de cadeira, não óbvio que essa, porque vocês percebem que o braço dela é muito alto, né? Imagina se vocês ficariam assim, tá? Esse estilo de cadeira é um tipo de cadeira boa, porque vocês percebem essa inclinação, esse encosto que tem aqui na cabeça? Ele é ótimo, porque se precisar dar uma pescadinha, tem onde você encostar a cadeira. O assento dela é reto, tá? Tem espaço para você colocar os braços e o puff, tá? O puff, a gente sempre é opcional, você pode comprar com ou sem. Então, essa é um tipo de cadeira que eu gosto, tá? Vamos para outra. Essa também é um tipo de cadeira que eu gosto. Ela é outro estilo, mas eu quis mostrar para vocês por conta dos pezinhos, tá? A gente pode optar por pezinho assim também. É mais fácil de limpar, de higienizar, que tem gente que tem robozinho aspirador, consegue passar aí tranquilamente, então é um tipo de cadeira boa. A gente só precisa se atentar no tipo de tecido que a gente vai colocar nessas cadeiras, tá? Mas eu gosto muito dela, você percebe que o banco dela é largo, você consegue apoiar. O único ponto que vocês precisam perceber talvez é a altura do braço, tá? Se ficar muito para baixo, pode ser que incomode a gente no dia a dia. E aí a gente chega nas famosas mata-pé. Eu apelidei essas cadeiras como mata-pé. É muito parecida com a minha. Mas qual é o ponto dela? Ela é ótima. Eu adoro cadeira que balança. Inclusive a minha é assim. Mas qual é o lance dela? Se você tem alguém do seu lado que vai aqui falar com você, vai. Ah, você tá amamentando? Deixa eu aqui, eu vou sentar aqui conversar com você, colocar o pezinho aí embaixo, gente. Na hora que você tá balançando assim, porque é instinto, tá? Você pode ninar ou não ninar o neném. Na hora que você sentar nessa cadeira, você vai balançar. Você pode pressionar o pezinho da pessoa que tá aí. Isso aconteceu muito já aqui. Já aconteceu com o Augusto, já aconteceu com meu marido, já aconteceu com a Molly, minha cachorra, e agora eu tenho até medo que aconteça com a Cecília, né? Que às vezes eu tô sentada ali e ela tá brincando no quarto. Então, essa cadeira a gente precisa ter um pouco de atenção, mas ela é ótima, tirando que ela não tem um encosto da cabeça, tá? Então essa cadeira aí, eu trouxe ela para poder comentar com vocês a questão do mata-pé. Essa é a minha. Exatamente, igualzinha, sem tirar nem pôr. Menos o banco, o meu puff é outro.
mas ela tem uma altura boa para você acoplar, para você segurar os braços, né? Ela é larga num tamanho bom, ela tem esse encosto da cabeça que a gente consegue apoiar, né? Caso a gente tire um cochilo, alguma coisa assim. O único ponto negativo é os pezinhos, tá? Mas tem cadeira de balanço que não tem o pezinho aparente, que hoje é o que eu julgo melhor. Essa daqui é o mesmo esquema. Por que eu trouxe essa para mostrar para vocês? Porque ela também é uma cadeira de balanço, mas o balanço dela não é nos pés. O balanço dela é uma articulação entre os pés e a cadeira, tá? É óbvio que ela não é boa porque não tem o encosto da cabeça e os braços também não são altos o suficiente para a gente encostar. Mas é uma opção. Se você quer uma cadeira de balanço, você pode optar por essa do pezinho, tá? Essa articulação entre a cadeira e o pé. Vamos para outra. Essa é a cadeira de balanço toda embutida. Essa é a cadeira perfeita, tá, gente? O braço acomoda bem, ele é largo, ele é reto, né? O banco para acomodar o popozinho. Tem o encosto da cabeça, ela balança e não prende o pé de ninguém, tá? A não ser que alguém coloque o dedinho lá embaixo, mas não tem essa proteção. Dificilmente a gente vai acabar machucando. Tem o banco que é ótimo, eu gosto desses bancos que são maiores, tá? Que acomodam, ficam muito próximo da altura da cadeira, tá? Aqueles são muito pequenininhos, eu não vejo muita funcionalidade, mas esse eu gosto bastante. Deixa eu ver se eu trouxe mais alguma. Eu acho que aqui finalizamos. Então, deixa eu parar e aí a gente vai conversar sobre ter ou não ter, tá? Vamos lá. Ter ou não ter cadeira de amamentação? A gente precisa pensar onde você mora, tem espaço para você ter? Porque assim, gente, é uma facilidade. Principalmente quando você balança ela. Ela é ótima, você consegue amamentar ali o seu bebê, você consegue ninar ele balançando mesmo, fica próximo do quarto dele, né? Ou seja, fica dentro do quarto dele. Você pega o bebê e amamenta ali, devolve no berço. Enfim, é uma facilidade. Tem gente que não usa, tem gente que não vê necessidade, tem gente que não tem espaço no quarto para isso. Então, assim, é indispensável? É claro que não. A gente consegue amamentar em qualquer outro lugar, inclusive na nossa própria cama. Tem gente que opta em não ter cadeira de amamentação e ter uma cama no lugar. Entende? Então, assim, isso é muito de como você lida ali com a tua casa, qual é o espaço físico que você tem, como você vai lidar com isso. Qual é o grande lance, assim, para mim, tá? Se hoje eu tivesse que escolher, né, eu tinha um espaço reduzido na minha casa, né, quando eu comprei essa cadeira de amamentação, tanto que eu comprei ela porque ela não se parecia tanto com uma cadeira de amamentação assim, e eu coloquei ela na sala, porque todo o quarto do Augusto ficava na sala. Eu já falei isso aqui em alguma live, mas se vocês quiserem ver como que era o meu apartamento quando eu tive o Augusto, tem um Reels aqui quando eu vendi esse apartamento, então tem lá umas fotinhas aleatórias dele. Então, toda a parte do Augusto ficava na minha varanda. O meu apartamento era de 49 metros quadrados, no meu quarto não cabia nada, era um único quarto só, e a gente fez uma integração entre a varanda e a sala. E aí o quarto dele ficava na parte que era a varanda, tá? Então ficava o móvel e a cadeira de amamentação ali. Eu gosto de cadeira de amamentação, eu uso até hoje com a Cecília, inclusive eu uso a almofada de amamentação até hoje, a Cecília tem 11 meses. Eu acho que quebra aquele estado de eu estar no meu quarto, porque hoje, como que seria? No quarto da Cecília, se eu não tivesse cadeira de amamentação, eu teria que levar ela para o meu quarto para amamentar, então eu acho que isso é um pouco inviável. Eu, como tenho o pensamento que eu quero que os meus filhos durmam no berço e a cama compartilhada é algo inegociável para mim, ou seja, eu não negocio cama compartilhada. Minha família não faz cama compartilhada, tá? É algo que eu não quero fazer. Então, como para mim isso não é uma opção, eu preciso ter um espaço para amamentar no quarto dela. E como eu gosto de cadeira de amamentação, eu acabei unindo o útil ao agradável. Mas você também pode ter uma cama para amamentar dentro do quarto do bebê. E se você não tem o quarto do bebê igual eu não tinha antes, você pode escolher um lugar na sua sala para colocar o seu canto da amamentação. Porque assim, gente, não é só a cadeira, tá? A gente precisa deixar algumas coisas próximas da gente.
A cadeira de amamentação é o ambiente da amamentação, entende? Então é isso que eu gosto da cadeira de amamentação. De eu estar num canto, entre aspas, mais tranquila e que eu tenha tudo que eu precise na hora de amamentar naquele ambiente. Então, quais são as coisas que a gente precisa naquele ambiente? Uma garrafa de água, a gente precisa deixar ali com um copo de água. O Augusto saiu do quarto, da cama dele. Vamos ver se ele vai voltar ou se ele vai aparecer aqui. A gente precisa ter uma garrafa de água, tá? A gente precisa. Eu acho que ele abriu a porta. Não, voltou. Uma garrafa de água. O que eu gosto? Se esse ambiente da amamentação tiver uma tomada, gente, vocês estão no céu. Porque toda vez que a gente vai amamentar, a gente leva o celular e acaba a bateria. A gente esqueceu de carregar, o nosso dia tá corrido. Tati, o meu lugar da amamentação não tem uma tomada. Gente, compre uma power bank. Deixa a power bank perto do seu cantinho de amamentação com um cabinho para o seu celular. Então, inclua isso na lista do seu enxoval. Hoje uma power bank está bem baratinha, vocês conseguem comprar aí por R$50, com uma capacidade menor. Ela não precisa ter 10 capacidades, né? Carregar 10 vezes o seu celular. Se carregar 2 já está ótimo, tá? É só para dar aquela carga enquanto você está mexendo, lendo alguma coisa, fazendo alguma coisa no celular enquanto você amamenta. Muitos bebês mamam por 40 minutos cada mama. Né? Então você imagina, mama 40 minutos uma mama, depois mama 40 minutos a outra, e aí você fica ali e acaba seu celular, você vai fazer o quê? Às vezes tá escuro, porque tá de noite, você vai ler um livro, não tem como, né? Você quer fazer alguma coisa, dificilmente a gente consegue dormir nesse intervalo. Você pode até dar uma cochilada, né? Se for à noite, mas de dia é um pouco mais difícil. Então, água, um carregador próximo, seja ele na tomada, ou seja uma power bank, um fone de ouvido. Eu gosto muito daqueles que não tem fio, tá? Porque o fio, o bebê puxa, ele vai colocar a mãozinha ali e vai puxar. Então, se você puder ter um fone de ouvido, porque caso o bebê durma, para você não ficar escutando lá, né, os Instagrams da vida, os Reels da vida, vários vídeos alto, para que não incomodar o bebê, porque você não, com certeza não vai querer que seu bebê acorde. E alguma coisa que você possa comer se você precisar. O quê? Sei lá, gente, uma barrinha de proteína, alguma fruta que possa ficar ali, uma maçã, uma pera, algo que não precise ficar refrigerado, né? Tipo, não só banana, sei lá, essas coisas acabam tendo odor. Então, algo que você consiga apoiar. E aí, o que você pode fazer? Ter uma mesinha do lado, tá? Pode ser essas mesinhas onde na maioria das cadeiras de amamentação, vocês viram que tem uma mesinha do lado. Essa mesa de apoio é muito importante. E assim, a gente vai tendo esses objetos que a gente vai usar por bastante tempo. Agora, o que a gente acaba usando por pouco tempo? Fraldinhas, então a gente pode deixar ali as fraldinhas para fazer a rosquinha, ou para colocar na outra mama enquanto tá vazando, porque logo no comecinho, quando você amamenta de uma, a outra vaza também, tá? Você pode deixar ali a sua coletora de leite, você pode deixar ali a sua bomba elétrica, você pode deixar ali a sua pomada de lanolina para você passar no bico do peito depois que você amamentou. Então, assim, tudo que você precisar, você vai deixar nesse ambiente da amamentação. E a cadeira de amamentação faz esse ambiente. Mas foi como eu falei para vocês, também pode ser a cama. Então, se você tiver que optar entre ter uma cadeira de amamentação e ter uma cama, talvez para você for melhor a cama, tudo bem, você pode fazer esse ambiente ali também, na próxima da cama, na cabeceira. Aí você pode comprar uma cama que tem uma cabeceira que sirva de apoio. Enfim, dá para fazer, dá para pensar em outras alternativas. Se for uma cama, você vai precisar pensar um pouco mais na questão dos travesseiros, tá? De você já deixar pronto para te receber, para você amamentar. Porque se você precisar acomodar várias almofadas para você amamentar, imagina como que isso não vai funcionar no dia a dia. Então, tudo que for mais prático e estiver pronto para te receber, é melhor. Então, ter a cama, normalmente se vocês derem um Google aí, procurarem na internet, vocês vão ver a cama que ela já tem uns almofadões. Essas camas que são camas de apoio do quarto do bebê. É justamente para isso, para ficar pronto para receber a mãe para amamentar. Você não precisa só amamentar sentada, tá? Você pode amamentar deitada, colocar o bebê entre a parede e você e amamentar. Qual é o problema aqui? Você precisa
só se atentar que o que você está fazendo é cama compartilhada caso você durma. E aí a gente tem que entender a idade do bebê. Recém-nascidos não é indicado que a gente faça cama compartilhada. Então, toda vez que a gente fique muito, muito confortável, a probabilidade da gente dormir é muito maior. Precisa estar só alinhado com esses pontos, tá? Para que você não durma sem querer, enfim, que você saiba quais são os processos, o que pode vir a acontecer. Então, só se atente a isso. Sim, o Augusto foi um bebê, gente, que só mamou deitado, tá? Até hoje eu não entendo por quê, mas ele só mamava deitado. Se eu colocava ele do jeito que eu amamento a Cecília, ele não mamava. Ele me empurrava, ele não queria, ele chorava. Então a gente fez assim, ele só mamava, depois que ele ficou maiorzinho, ele só mamava antes de dormir, né? Mas durante toda a vida dele, depois de 3 meses, foi bem depois da crise da amamentação, né? Quando o corpo entende a quantidade de leite que precisa produzir, a gente acaba entendendo, imaginando que teve uma redução na mamada. E automaticamente o bebê também já está tão eficiente em mamar que ele já não precisa de tanto tempo assim mamando e também não precisa de tantas mamadas assim. Só que acontece tudo isso junto. Então você fica na neura que seu peito não está produzindo, que seu leite está secando, que as coisas estão acontecendo. Foi nesse meio tempo que ele parou de querer mamar deitado com a almofada da amamentação. E eu só conseguia dar de mamar para ele deitada. Então, assim, a gente passou por esse perrengão aí. E foi isso, ok, mas eu não dormia, porque eu também não sou uma pessoa fácil de cair no sono, tá? Então eu tenho essa insônia aí seletiva, se a gente pode dizer assim. Eu não dormia com ele mamando. Depois ele foi ficando grande, o Augusto voltou a mamar, eu segurando ele quando ele tinha 1 ano e pouquinho, e ele mamou até 1 ano e 7 meses. E essa foi basicamente a nossa história aí com a amamentação. Mas enfim, gente, então todo esse ambiente da amamentação importa e a cadeira está instalada nele. Então o que você precisa... Tati, eu preciso decidir se eu vou ter ou não cadeira de amamentação. Primeiro, você tem espaço para isso, tá? Pensa, se você for pegar uma cadeira de amamentação que balança, você tem que ter um espaço maior, porque ela ocupa um espaço parada, mas um espaço balançando é maior. E aí você não pode deixar ela encostada na parede, senão você vai ficar batendo na parede o tempo inteiro, tá? Então, assim, precisa pensar em tudo isso. Se você tem espaço para isso e se você quer ou não ter uma cama. Se você optar em ter uma cama, talvez, se seu quarto for pequeno, não caiba a cadeira de amamentação. E aí você precisa fazer da cama o seu ambiente de amamentação. Por isso que eu quis deixar para falar sobre ter ou não ter no meio da live, sabe? Para vocês entenderem como que funciona cada cadeira e o que vocês precisam ter. Porque as regras do que a gente precisa ter para a cadeira, gente, é o que a gente vai precisar ter em qualquer outra opção que a gente faça, né? A cama a gente vai precisar deixar da mesma coisa, no mesmo esquema que é a cadeira de amamentação. Então, só repetindo, independente do que você opte, esse espaço precisa estar pronto para você amamentar no momento que você precisa. Sem precisar que você inclua coisas, tira coisas, demande tempo, porque o bebê vai estar chorando, você vai estar cansada, imagina ter que montar o lugar, tá? Então, já terminou de amamentar? Terminei de amamentar. Eu sujei o paninho, nananana, colocou o bebê para dormir ou não. Alguém foi passear com o bebê, ou você colocou ele não dormiu. Enfim, já faça a limpeza daquele ambiente, tá? Tire a fraldinha, enche a sua garrafa d'água, coloque os fones no lugar, desplugue o seu celular do carregador ou da tomada, já deixe ali um pouco organizado, para que na próxima mamada esteja tudo mais ou menos pronto, tá? Porque assim, gente, a sede é um negócio avassalador. É uma sede que você não sabe de onde está vindo, parece que você caminhou por horas e horas e horas em um sol quente esturricando a sua cabeça. É um negócio que assim, que você fala, o bebê tá chorando pra mamar, tua boca já tá seca. É um negócio tão fisiológico que você começa a ficar irritada com aquela boca seca. E aí você tá sozinha, o que você faz? Você tem que sair andando com o bebê mamando, né, pra conseguir pegar uma água, porque o negócio é muita sede mesmo. Então deixar a garrafinha é algo muito importante. O que eu quero mostrar pra vocês agora são as almofadas de amamentação. O que muitos prega por aí é que você vai comprar uma almofada de amamentação, sendo que você pode usar
um travesseiro ou qualquer outra coisa, ou nem precisa, o bebê é tão pequenininho, você vai ficar segurando ele aqui, e depois você usa por pouco tempo e não tem utilidade. Então, gente, vamos lá, desmistificar tudo isso. Primeiro, tem bebês, como eu falei, que mama 40 minutos cada mama. Você já pensou você ficar 40 minutos segurando seu bebê assim, ó? Cansa, gente, e cansa muito. E não é uma vez no dia. Você vai fazer isso várias vezes ao dia. Então, assim, se você tiver algo para apoiar o seu bebê e apoiar os seus braços, assim, melhora muito a condição, tá? Dá muito conforto. Foi o que eu falei para vocês. Tem bebês que vai deixar de usar com pouco tempo, igual o Augusto. Já a Cecília, ela tá com 11 meses, vai fazer um ano agora, final do mês. E eu até hoje uso, tá? E eu uso como? Eu coloco a almofada de amamentação e eu nem seguro ela. Ela fica aqui, eu ergo uma perninha para dar uma alturinha na cabecinha dela, né? Que seria o meu braço segurando. Então, eu sempre dou amamento ou de perna cruzada, ou cruzada uma e a outra na poltrona. Eu ergo um pouquinho e ela fica ali. Foi o jeito que eu encontrei que eu fico mais confortável com ela, tá? Então, pode ser que você use por pouco tempo, pode ser que você use por muito tempo. Mas o pouco tempo que você usa, ele é muito valioso, entende? Assim, se você só usar por 3 meses, igual eu usei com o Augusto, você vai ver que vai fazer uma grande diferença esses 3 meses. E você vai sentir falta se você precisar amamentar o seu bebê em algum outro lugar. Você vai ver como você sente falta da almofada de amamentação. Então, sim, gente, é um item que eu acho que vale muito a pena para o nosso conforto. Ele não é indispensável, aliás, nada é indispensável, mas ele vale muito a pena para o nosso conforto. E o que a gente precisa pensar nessa almofada de amamentação, tá? E detalhe, tá? A gente não usa só na amamentação, eu vou dar exemplos para vocês. Eu trouxe 3 fotinhas que eu quero mostrar para vocês. A primeira é essa. Essa é uma almofada de amamentação, que inclusive o tamanho dela é muito bom. Ela tem as pontas largas, só que ela tem um grande porém, gente. Essas costuras no meio da almofada. O que acontece? O bebê fica deitado aí. E aí, se ele dorme e você, sei lá, quer continuar mexendo no celular, você quer fazer a soneca com ele ali no teu colo mesmo, e você tá vendo um filme, lendo um livro, sei lá, fazendo qualquer coisa, vendo TikTok, que seja, tá? O bebê vai acordar com essa marca aí no rosto. Ou vai ficar com uma marquinha na barriga, tá? Então, assim, a almofada de amamentação, gente, ela precisa ser lisa, sem esses babados, sem qualquer coisa que possa incomodar o bebê, tá? Incomodar você. Eu só fico pensando nesse monte de babado encostado na barriga. Não sei se é a melhor opção, se deixa isso aí muito confortável, não. Tenho muitas dúvidas em relação a isso. Qual é a almofada de amamentação que eu gosto? Essa daqui, ó. Linda! Ela é lisa, completamente funcional, porque eu acho que é isso que as coisas precisam ser. E se a gente conseguir aliar o funcional com a beleza, aí a gente brilhou de fato. Mas um ponto importante, vocês estão vendo que ela tem um zíper? A gente precisa ter mais de uma capa de almofada de amamentação. Gente, por quê? Porque vaza leite, o bebê regurgita, o bebê sai da mama e a mama volta, continua jorrando leite. Ou se você está dando a mamadeira para o bebê e o bebê está mais velho e curioso, ele vira e quer ver outra coisa, a mamadeira cai da boca. Enfim, é um ambiente muito propício para ter sujeiras de leite. Então, o que eu indico? Que a gente tenha uma almofada de amamentação, que de preferência que ela seja impermeável e que por cima dessa capa impermeável a gente coloque uma bonitinha, tá? Do jeito que você quer, da cor que você quer. Você pode mandar fazer numa costureira ou você pode encomendar qualquer uma que você gostou, que eu vou falar para vocês como que ela precisa ser para de fato ajudar e não ser só um item lá jogado. E aí depois você pode pedir para alguém costurar para você. Gente, sempre tem uma costureira que é boa para isso. Você manda a capa da frente e ela tira o molde e ela faz um impermeável e por cima você coloca a capa que você quer, tá? O impermeável é ótimo, porque você tira a capa, depois você passa um panelinho no impermeável e tá tudo bem. Se você não tem um impermeável, não adianta só ter a capa, porque a capa é tecido e o enchimento também é tecido, ou seja, vai vazar pro enchimento, tá? E daí você vai precisar lavar o enchimento. Então, o impermeável, ele é super funcional, porque você passa um paninho ali com álcool e tá ótimo. O que a almofada precisa? Ela precisa ser larga, alta no caso,
para que você consiga acomodar os seus braços, tá? E ela precisa te circular completamente. Ou seja, essas pontinhas dela precisa encostar no seu encosto da cama, da cadeira de amamentação, ou de qualquer lugar onde você esteja amamentando. Ela não pode ser pequenininha, tá? Ela precisa dar o suporte para o seu braço e dar o suporte para o bebê. A maioria é desse jeito. Ela é um pouco mais fina nas pontas e mais grosseira, mais grossa e da metade pro meio, tá? É assim mesmo, é o jeito mais anatômico, mais fácil e mais confortável para você e pro bebê. Eu trouxe a minha e eu quero mostrar para vocês. A minha, olha o tamanhão, nem cabe no vídeo. Vocês estão vendo? Ela é bem grande, gente. Deixa eu tirar aqui, né, para vocês verem melhor, parar de compartilhar. Aqui, ó, tô aqui, eu, com a minha almofada de amamentação. Olha lá, ela é grande, tá? Então a gente precisa colocar ela aqui. Eu vou abaixar aqui a câmera para vocês verem. Só que dá... Aqui, ó, pronto. Ó, vocês estão vendo? Então ela precisa circular você todinha. Essa daqui ainda é um pouquinho larga para mim, tá? Vocês estão vendo que sobra bastante espaço entre a minha barriga e o final e o comecinho aqui da almofada. Mas o que eu faço? Eu sempre faço assim, ó, tá? Quando eu vou aumentar a Cecília. E eu deixo isso aqui bem próximo. Então, o que eu falei pra vocês? Eu sempre dobro assim, ó. E aí ela dá um grauzinho aqui, tá vendo? Aqui fica um pouquinho maior e aqui um pouquinho menor. E eu coloco a cabecinha da Cecília aqui e amamento. É como, pra mim, fica mais confortável, tá? E aí, se eu for dar outro peito, a mesma coisa. Eu dobro a outra perna. E aí eu posso levantar a perna, colocar ali no encosto dos pés, ou não, tá? Mas é isso que ela precisa fazer. Como você vai saber se a almofada de amamentação é boa para você? Voltei. A almofada precisa ficar muito próximo do seu peito, tá? Do seu bico do peito. E aí a distância entre o seu bico do peito e a almofada teria que ser a cabeça do bebê, para conseguir te dar um suporte. E aí você pode colocar, se você no comecinho, às vezes o bebê é tão pequenininho, às vezes não sempre, né? O bebê é tão pequenininho que a gente precisa sim colocar o bracinho para conseguir acomodar ele melhor no peito, tá? Não dá para deixar ele assim, como eu faço hoje com a Cecília, porque a Cecília é grande, né? A gente tem quase 1 ano. Então, no começo você vai precisar deixar, mas depois você consegue, ela consegue ficar aqui, o seu bebê consegue ficar aqui tranquilo e você mexendo no celular, ou, né, curtindo esse momento com o bebê, fazendo carinho no bebê, enfim. Então, é assim que a gente precisa ter a almofada de amamentação. Se for qualquer coisa diferente disso, não vai ser funcional. Tá bom, paramos de amamentar, não amamentamos mais na cadeira de amamentação, tampouco amamentamos na almofada de amamentação. O que fazer com esse trambolho? Porque afinal é grande, né, gente? É bem grande. Ah, deixa eu mostrar a minha pra vocês. Aqui eu fiz todo o enxoval do Augusto branquinho, porque eu queria ter mais filhos. E eu fiz nesse trançado aqui, nesse tricô. Então ele é tricô de um lado e tecido do outro. Como eu encontrei essa mulher, nem sei, gente. Eu acho que procurando nas minhas pesquisas aí no Google. Mas é a Adriana Kukirian. Não sei. Eu vou ver se ela tem Instagram ainda. Depois eu passo pra vocês o Instagram dela. Eu até vou deixar. Depois que eu fizer a descrição desse vídeo, eu marco ela aqui. Se eu encontrar o Instagram dela. Ela fez tudo do Augusto pra mim. Ela fez lençol sobre medida naquela época. Eu não tinha novelinho, eu não fazia, né? Então, ela fez uma boa parte do meu enxoval. Eu gostei muito dela, eu falei direto com ela. Ela foi super atenciosa comigo. Então, a almofada de amamentação dela e todas as consultoras de amamentação que eu tive contato, desde o Augusto até a Cecília, amaram essa almofada, porque ela é realmente muito boa. O tamanho dela é realmente muito bom. Depois eu posso até passar as medidas. Vocês querem que eu passe a medida delas para vocês? Eu faço um videozinho e coloco a medida delas para vocês. Tá bom, parei de amamentar. O que eu vou fazer com a almofada de amamentação? Vou mostrar para vocês. A gente vai colocar para o bebê. Aqui é o Augusto. Ele estava com 5 para 6 meses. O Augusto foi um bebê que engatinhou muito cedo. Ele engatinhou com 6 meses. Andou com 9. É um menino super apressadinho. E a gente fazia esse tipo de atividade com ele para favorecer a esfinge. Então, esse é
É um movimento que antecede o engatinhar. O bebê levanta, ele fica completamente erguido com a mãozinha, né, em esfinge mesmo. Daí ele consegue levantar o bumbum para ficar de 4 apoios, né? E de 4 apoios ele começa a fazer um movimentinho de ir para frente e para trás, para frente e para trás. E aí sim ele começa a engatinhar, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo, a grosso modo, tem vários movimentos que podem vir diferente, enfim. Mas foi assim que aconteceu com ele. E aí ele estava fazendo esse fortalecimento. Então eu colocava brinquedinho aí na frente para ele e ele ia pegando os brinquedinhos, me entregando. Vocês podem usar também para colocar o bebê para sentar quando estão chegando próximo de 6 meses, que precisa fortalecer para o bebê sentar. Você pode colocar essa almofadinha para que ele não tombe para trás, né? Que dê a sustentação para trás. Vocês podem usar antes do bebê nascer. Vocês podem usar a almofada de amamentação para apoio da barriga, para você dormir abraçadinho com ela. Então, você coloca aqui na barriga, tá? E ela faz a volta no seu corpo. Tem utilidade, gente. Não é que assim, é um trambolhão, vai ficar lá, tá? Tem utilidade. Até hoje, as crianças pegam ela. Até hoje, o Augusto pega a almofada de amamentação. E a Cecília também usou. Eu não achei nenhuma foto rápida para deixar aqui, mas a Cecília também usou para fazer esse tipo de atividade, tá? Então, assim, é muito útil e não é que fica um trambolhão, depois nunca mais a gente vai usar. Você pode comprar de segunda mão, tá? Uma almofada de amamentação de algum brechó, de alguma amiga que não vai ter mais filho, né? Tá vendendo as coisas, você pode comprar uma nova. Você pode mandar fazer também, gente, porque não tem muito segredo, tá? Essa almofada de amamentação, se você tiver um molde na internet, nada mais é do que uma espuma, tá? E aquelas espumas brancas por dentro disso daqui, que você faz um revestimento e depois você pode fazer essa capa impermeável e colocar a capinha da cor que você quer. Você pode fazer em tricoline, enfim, gente, não é nada difícil de vocês conseguirem reproduzir, tá? De vocês mesmo, ou vocês pedirem para alguma costureira fazer para vocês. Só lembrem desses pontos, tá? De vocês colocarem aqui o revestimento acho que é poliéster o revestimento, se eu não me engano, mas eu tenho esse revestimento aqui. Se vocês quiserem, depois eu dou um passo a passo. Vocês querem um passo a passo? Vamos montar a nossa própria almofada de amamentação. Se vocês quiserem, eu faço mais ou menos. A gente tira umas medidas aqui e eu coloco para vocês, porque essa realmente é muito boa. E é isso, gente. Era tudo isso, né, que eu queria contar aqui para vocês hoje. O Augusto ainda não dormiu. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? E ele saiu da cama de novo. Deixa eu procurar meu filho enquanto vocês vão aí digitando, caso vocês tenham alguma dúvida. E será que ele saiu do quarto agora? Não, saiu não. Foi pegar um brinquedo para levar para cama. Gente, é isso então, hein? Eu espero vocês amanhã. Amanhã nós teremos a última live. E depois dessa última live, teremos mais uma batidona de 3 lives, que serão com 3 convidados, assim, ó, que vocês vão amar. Amar mesmo. 2 já está super confirmada, mas eu não vou contar pra vocês. Depois eu vou fazer um post no feed pra vocês verem. Mas, assim, a gente vai falar sobre sono e sobre puerpério. Já tô contando aqui. Tá certo, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês sempre são muito queridas comigo. E até amanhã, nesse